Ok. Bem, pessoal, segunda-feira, 30 de março de 2026. Hoje o nosso tema é, afinal de contas, por que as pessoas que são usuárias compulsivas de drogas e pessoas que têm divergências, neurodivergências, por que elas são tratadas no mesmo espaço, mesmo tipo de medicamento? O que está por trás? Eu queria começar a citar com um exemplo que eu sempre cito, que me parece que é um exemplo muito apropriado para quando está se discutindo a questão da saúde mental, com o maior ícone nesse tema, que é com Freud. Né? E aí eu queria lembrar vocês que Freud, durante boa parte da vida dele, tirou cocaína todo dia. E nem por isso Freud surtou, nem por isso Freud deixou de ser o Freud, nem por isso Freud revolucionou toda a medicina. Né? Então, por que ainda no dia de hoje não se olha para trás para ver as experiências acumuladas? E que nessas experiências acumuladas, tudo isso, quer dizer, grande parte do que é feito hoje, no que refere à saúde mental e à questão de acolhimento de usuários compulsivos de droga, ou seja, adictos, que é algo absolutamente comprovado pela própria existência da humanidade, que não tem menor efeito. Vou dar um exemplo. Tratar adictos com enclausuramento, seja em comunidades terapêuticas, os hospícios modernos, né? Ou seja lá o que for, já está mais do que comprovado, gente. Não tem eficácia alguma, nenhuma. O nível de sucesso é 2%, o percentual de sucesso. É simples de entender. Você pega uma pessoa que, seja lá pelo motivo que for, tem dificuldade de conviver socialmente. E aí você vai e isola ela, tira ela da sociedade. E quando tira ela da sociedade, priva ela do consumo de substâncias psicoativas, de drogas. Obviamente que ela, sem as drogas, ela não vai consumir drogas. E aí, um belo dia, ninguém sabe por quê, né? Essa pessoa volta ao convívio social, ou seja, liberam ela da prisão que ela estava, do cativeiro que ela estava. E, ao retomar o cativeiro, ela retoma exatamente a conviver com aquelas situações com as quais ela não sabe conviver. E volta a conviver com o fantasma da droga. Resultado, reincide. Vai consumir droga de novo. Isso não é só no Brasil que acontece. Né? São todos os países que adotaram essa metodologia. Todas as culturas que adotaram essa metodologia. Até 1920, mais ou menos, né? Grande parte das substâncias psicoativas, das drogas, eram absolutamente liberadas. E nem por isso a humanidade deixou de fazer a Revolução Industrial. Nem por isso a humanidade deixou de fazer tantas coisas, inclusive são a base da nossa existência. Por outro lado, né, a questão dos neurodivergentes, ela surge lá na Revolução Francesa. E quando surge na Revolução Francesa, é exatamente no momento em que a sociedade consegue se sobrepor sobre uma sociedade de classes extremamente marcada e dividida, né? A nobreza, depois os burgueses, e etc. E, a partir dali, sobe, né, para governar um regime
democrático. Acontece que aí, naquele momento, se cria uma série de instalações do Estado para dar suporte a essas pessoas. Ou seja, para acolher essas pessoas e poderem conviver socialmente. Assim são criadas as escolas, assim são criados manicômios, assim são criados os conventos, assim são criadas prisões, né? De tal maneira que pudesse ter um acolhimento para a sociedade como um todo. Quando você lê a história, você percebe que naquela visão não era uma questão de segregação, era uma questão de acolhimento da sociedade, pela própria sociedade. Isso, ao longo dos anos, é totalmente deturpado. De novo, a elite retoma, quer dizer, porque ela sempre esteve no poder, né? E, ao retomar o poder, ela estabelece, pega todos os aparelhos que são criados e, a partir desses aparelhos, estabelece modelos de repressão. Vou dar um outro exemplo. Ainda quando antes surgiu o nazismo na Alemanha, um cientista, um pensador, discípulo de Freud, se muda para a Alemanha, Wilhelm Reich. Tem um livro dele, tem vários livros dele maravilhosos, mas tem um livro especial, que é Psicologia Fascista de Massa. E aí se muda para lá e começa a criar o que ele chamava de Casa dos Adolescentes. Eram espaços onde os adolescentes iam para lá, para, além de formar grupos de discussão, de reflexão, etc., esses adolescentes iam lá para praticar, desde jogos até sexo. Era permitido. Nesse interior tinha locais específicos nessas casas para praticar, os adolescentes se sentirem livres e praticarem sexo com toda a proteção. Bem, Hitler, quando assume o poder, expulsa o Reich do comando e estabelece essas casas dos adolescentes como base para a infiltração na sociedade do nazismo. O nazismo penetra nessas sociedades através dessas casas dos adolescentes. É ali que ele vai chamando toda a juventude e é ali que ele vai catequizando toda essa juventude. Então, chegamos aos dias de hoje. Eu vou lembrar vocês, 2026. Estados Unidos, em breve, estará mandando novos personagens tripulados. Ou não, Tabacou? Como é que seria um antídoto para não acontecer isso que o Hitler fez acontecer? Que ele pegou um local, que era um local justamente de acolhimento e de reflexão, ele fez um ponto de doutrinação dele, de lavagem cerebral. Como evitar isso? Tem alguma receita? Estamos chegando lá, eu quero chegar nesse ponto, Tabacou. Exatamente. Okay. Ele vai pegar exatamente o que nós dois defendemos, que é a criação de espaços, de rodas de conversa, de conscientização social, para transformar isso em pontos de doutrinação, como você falou. Né? Então, e aí eu, retomando o que eu falava, que nós estamos em 2026, onde os chineses querem construir uma fábrica na Lua, né? Fábrica não, desculpa, é uma fábrica, né? Para poder eles trabalharem metais raros, terras raras e trazer de volta para o Brasil, ou para a Terra. Então, assim, como é que é o mistério? Por que assim, esses interesses outros sempre se sobrepõem aos interesses de humanização ou de preservar, né? Ou de aumentar a solidariedade entre a população? Quando
quando a gente vai pensar em unidades, por exemplo, para tratar o que são, né? Isso é algo que nós temos debatido muito aqui, os usuários compulsivos de drogas ou os adictos. Né? Eu queria lembrar a vocês qual é o conceito de adicto do observatório. Adicto, para nós, é todo aquele que introduziu uma substância na sua vida, ou introduziu algo na sua vida, seja uma substância, comida, ou exercício físico, qualquer coisa, e que ele entende e vai pedir ajuda. Independente se ele pratica aquilo uma vez por ano, o que importa é que aquilo incomoda ele quer retirar da sua vida, não consegue sozinho. E aí, esse para nós é uma dica. Não é dado pela frequência com que a pessoa faz, é dado pelo sentimento que aquilo desperta nela. Né? Então, aí você tem do lado os usuários compulsivos de drogas, são exatamente aquelas pessoas que estão extremamente desconfortáveis na nossa sociedade, não conseguem encontrar um espaço onde eles sejam efetivamente acolhidos, como, por exemplo, o William Reis tentou fazer com essas casas da juventude, onde lá eles tinham toda a possibilidade de discutir, de ver, de namorar, né? De viver a vida sem um policiamento tão grande da sociedade, né? E aí que vão consumir drogas. Por outro lado, nós temos aqueles que são os neurodivergentes, que são pessoas que têm um processo de se relacionar com o que os cerca, que sistematicamente é difícil para eles se relacionarem com tudo aquilo que o mundo se apresenta, da mesma forma que a maioria de nós. Essas pessoas entram em dissonância com a sociedade, e a sociedade, como a nossa, ela quer transformar em todos iguais, quer fazer com que todos pensam e ajam da mesma forma, e assim, né, esses neurodivergentes são dados como doentes para poderem ser administrados medicamentos, etc., para que possa corrigir o comportamento deles, eles se aproximarem o máximo possível do que a sociedade, do que a elite entende como sendo normal, ou possível, ou qualquer coisa. Então, Tabaco, surge exatamente essa pergunta. Porque, olha, você vê que a única coisa que esses dois grupos têm em comum é a dificuldade de convívio social. E a sociedade age com eles da mesma maneira. Porque ela não procura criar lugares que essas pessoas possam se sentir acolhidas. Então, eles são pura e simplesmente retirados do convívio social e, a partir disso, encerra-se o assunto. Né? Vou lembrar vocês de novo, né? O hospício, o manicômio que existia aqui no Brasil, de Barbacena, onde 60 mil usuários foram mortos. E por que foram mortos? Porque eles se recusaram a cumprir as regras desse lugar. Ou seja, a sociedade os colocou lá porque eles se recusavam a cumprir a regra. E aí, depois, as pessoas desse lugar mataram essas outras pessoas porque eles se recusavam a cumprir as regras do lugar. E assim, como é que a gente faz para possibilitar ou viabilizar, né, em que esses espaços que são criados... Vou dar um outro exemplo para você, Tabaco. A gente pega as civilizações, as tribos, que ainda não entraram em contato com a cultura judaico-cristã e que vivem isolados dos seus meios ambientes. A Amazônia é o local onde tem mais população isolada. Então, essa população ela tem um modo próprio de viver que não traz nelas nenhuma doença do tipo de neurodivergência, não traz nela problema de uso de drogas, não traz nela nada disso.
Em vez da gente ir lá, aprender com eles, como é que faz para ter uma sociedade que seja possível conviver sem essas pessoas, a gente vai lá e destrói essas comunidades. A gente não vai buscar o aprendizado. A gente vai lá para impor a eles que eles usem roupa, para impor a eles que eles usem talheres para comer, e etc, etc. Sim. Pois não, Tabaco? Então, pensando aqui, eu acho que a elite sempre quer destruir quem faz análise crítica. Então, eu acho que a resposta, a vacina antidoutrinação entre a lavagem cerebral é o estímulo à análise crítica, o pensamento crítico, que tanto Paulo Freire falava. Concordo, assino embaixo de tudo isso que você falou, inclusive ter citado meu amigo Paulo Freire. É isso mesmo, o Paulo Freire é um dos pensadores, existem muitos na sociedade, Reich era outro, né, que prega exatamente isso, a autonomia do indivíduo, partindo do princípio, seu direito acaba onde começa do alheio. Né? Então, mas é isso. Você poder escolher se você quer ficar careca ou quer fazer implante de cabelo. Né? Poder escolher o que você quer fazer da sua vida. E que aqui, nessa sociedade que a gente vive, não nos é permitido. Então, esse tema, nossa, é um tema extremamente que traz muita força tudo aquilo que a gente vem debatendo ao longo desse tempo, né, a respeito de como, o que fazer com o acolhimento dos divergentes ou dos excluídos sociais. Né? Não adianta nós tentarmos trazer esses excluídos sociais, sejam eles usuários compulsivos de drogas, sejam eles neurodivergentes, sejam eles que forem, para essa sociedade que eles não querem viver. É necessário criar núcleos sociais onde essas pessoas possam participar produtivamente na medida delas, como a Anísio da Silveira fez. A Anísio da Silveira ela desenvolveu o foco do trabalho com arte, com neurodivergentes. A partir daí, descobriu artistas fantásticos. Né? Mas ela foi estimulando isso, que as pessoas pudessem expressar através da arte todos os seus sentimentos, toda a sua vontade de se relacionar com o mundo exterior. A questão está, né, quando nesse debate de hoje de tarde, uma pessoa me fez uma pergunta, que foi uma pergunta não, uma intervenção, que foi muito interessante. E a intervenção foi seguinte. Ao final de uma fala minha, ela ficou para mim e falou assim, era uma senhora, né? E ela falou, Paulo, tudo isso que você está falando é muito coerente, está ótimo, mas como é que a gente coloca isso em prática? Pois é, como é que a gente coloca isso em prática? A gente pensar que, por exemplo, lá na Índia, no século passado, né, houve toda uma mudança na sociedade brasileira, que teve uma reforma da Constituição, depois da reforma da psiquiatria, na tentativa de transformar ela numa sociedade mais democrática, onde a divergência pudesse ser absorvida. E nada disso está surgindo um efeito que a gente queria. Muito pelo contrário, isso está sendo desmontado, né? Está voltando toda essa prática, por exemplo, nas comunidades terapêuticas, são os hospícios modernos, né? E por aí vai. Como é que a gente faz para poder, além de falar, lutar para que as nossas conquistas não se percam com a facilidade com que elas estão acontecendo?
eu acho que cada vez mais a gente tem que intensificar a nossa participação em grupos de discussão, sejam eles que ordem forem, sobre sempre que a gente se sentir capacitado, se sentir desejante de participar. A internet, na realidade, ela está favorecendo exatamente a elite, porque nós cada vez estamos nos isolando mais, e ao nos isolarmos mais, cada vez estamos ficando mais fragmentados, e aí quem está se aglutinando, quem continua se aglutinando, é exatamente a elite. A direita está cada vez mais forte no mundo inteiro. Né? Você vê o absurdo que está acontecendo agora com Israel e Estados Unidos. Israel está tomando o Líbano, vai anexar o Líbano, anexou já a faixa de Gaza e vai anexar o Líbano. Estão falando na grande Israel. O Trump acaba de declarou hoje, ontem, já não me lembro mais, que ele quer dominar o petróleo do Irã, assim como ele dominou a Venezuela. Então, ou nós nos dedicamos a lutar efetivamente, né, para que as nossas conquistas se multipliquem em ações efetivas, como o Alexandre, como você, Tabacô, perfeito, né? Mesmo que seja de uma forma de formiguinha, ou então vai ficar cada vez mais difícil. Porque não está. Se vocês vissem o quadro das pessoas que estavam nessa reunião comigo, são pessoas extremamente simples, pertencentes à população efetivamente, tendo algum caso em suas famílias que precisaram ser acolhidas e não foram efetivamente acolhidas, né? Seja referente à saúde mental, seja referente à questão de uso abusivo de drogas. Como é que isso acontece? Aonde tudo isso acontece? É assim, é muito doloroso acompanhar a realidade desse mundo que está se colocando. Não é fácil. É muito doloroso, por exemplo. Uma das mães tinha uma filha, mora numa comunidade aqui no Rio, né, no Morro, e aí tinha uma filha de 16 anos que era apaixonada por um menino que os dois cresceram juntos na comunidade. Só que o menino entrou para o tráfico. E ele com 18, ela com 16, os dois resolveram se casar. Isso que resolveram se casar. Pouco tempo depois, o marido dela foi morto. E ela sumiu, pois ela tinha sido vendida por um traficante de um outro morro para fazer parte do harém do traficante do outro morro. A mãe foi saber disso, não sei quanto tempo depois, meses depois, não lembro mais. Né? E aí teve que ir lá com a polícia para resgatar a filha. Então, é muito difícil. Está muito difícil para nós, que ainda temos uma cobertura social, que ainda temos uma cobertura familiar, que ainda temos a possibilidade de diálogo com essa sociedade, está tão difícil. Imagina para essas pessoas que não têm nem possibilidade. Vocês vejam, o tema de hoje, misturar neurodivergentes com usuários compulsivos de drogas, é não atender a nenhum dos dois. É não trabalhar com nenhum dos dois, porque é a mesma coisa, né,
que achar que se misturar quem tem gripe, quem tem pneumonia, vai poder atender os dois. Não, são coisas diferentes. Diga, Tabaco. Eu estou pensando num. Eu não sei se eu comentei com você que tinha um psicólogo aqui no bairro que ele participava das rodas de conversa que a gente faz toda semana, uma roda de conversa paralela, né? E, parece que ele falaram que ele está envolvido com aquela droga nova, K2, K9, e ele ficou meio. Ele fica completamente fora do ar. Ele assim, parece que compromete a saúde mental, né? Eu não sei se ele tem alucinação, mas ele perdi o contato dele. Ele está zanzando aí pelo mundo. Parece que foi para Bertioga, foi para uma cidade vizinha, voltou. De vez em quando eu tenho notícia, alguém viu. Então, eu converso, às vezes, com o pessoal em situação de rua. Ele é psicólogo, tá na mão da droga. Não, ele não Não, está na mão da droga. hã? Ele não Não está vai. na mão da droga. Não. Hã? Ele não está na mão da droga, Tabaco. Não tá? Não. Ele tem alguma coisa que ele não sabe lidar e que ele usa a droga para se esconder disso. Ele não está na mão da droga. Ele tem guerra cognitiva, guerra espiritual? Não, não. Existe algo na vida dele, existe, Hã? existe algo na vida dele que ele não sabe lidar. Né? E aí ele se utiliza da droga para poder conviver com isso. Eu vou dar um exemplo para você de um paciente que eu tive. Né? Esse paciente tinha entre 40 e 50 anos, quando ele veio começar a terapia comigo, e esse paciente era usuário compulsivo, adicto de cocaína e bebida, né? Que é a mistura que todos fazem. Bem, e aí começamos a fazer a terapia e tal, não sei o quê. E de início, o problema dele era esse. Né? Até que ele foi começando a sair da história, contornando, tal, não sei o quê. Parou de usar a cocaína e a bebida. E um dia ele se lembrou que, uma vez ele chegando da escola, ele entrou em casa e o pai dele estava tendo relação sexual com a pessoa que trabalhava na casa dele, na sala. E ele viu os dois juntos. Ele pegou os dois juntos. E o pai dele fez ele prometer que ele não ia contar nada daquilo para a mãe. Ele saiu de casa no dia seguinte para ir para a escola. Coincidentemente, um amigo dele chamou ele para, em vez de ir para a escola, ele fazer outra coisa que o amigo dele chamou também, 14 anos, um vizinho, foi cheirar cocaína. Ele nunca mais parou de cheirar cocaína. E, aparentemente, virou um dependente químico. Foi se lembrar dessa história agora. Entendeu? Vou te dar um outro exemplo que eu tive. Outro paciente. Um casal tinha uma filha, ele era psiquiatra e a mãe era dona de casa. Uma vez estavam ela e a filha conversando no sofá da sala. E, ao estarem conversando no sofá da sala, a filha começou a contar que ela tinha, nessa ocasião, ela tinha
também perto de 14, não lembro a idade ao certo, não, mas perto disso. Ela começou a contar do primeiro beijo que ela tinha dado na vida, naquele dia na escola. Nisso, o pai passa, escuta a conversa, entra no quarto, vai até o quarto, pega um revólver, encosta no peito e dá um tiro no coração. A partir daí, a menina nunca mais falou. Ficou muda. E ela veio fazer terapia comigo. E depois de algum tempo fazendo terapia, ela foi se lembrar que, quer dizer, durante a terapia surgia a figura do pai como um excelente pai. A mãe ensinava ele. Ele era um excelente pai. E desde bebê ele cuidava da filha, dava banho na filha, etc. E aí, quando a filha foi crescendo, ele passou a tomar banho junto com a filha. E nesse banho junto com a filha, ele passou a abusar da filha sexualmente, eroticamente. E prometendo à filha que se a filha comentasse isso com qualquer pessoa, ele se suicidaria. Certamente o que aconteceu foi nesse dia, quando ele passou perto da mãe da filha, e a filha contando a história do beijo na boca. O pai achou que estava falando sobre eles e se contou. Entendeu? A filha, quando se lembrou disso, obviamente foi a filha que lembrou, se lembrou de toda a cena, né? Ela por isso simplesmente surtou, Tabaco. Ela voltou a falar, mas surtou. Foi se lembrar e foi voltar ao normal, foi voltar a ter um convívio social, etc., anos depois. Entendeu? Então, você vai observar, né, que isso é um. Fala, chama sempre atenção, que a loucura não é uma questão individual, a loucura é uma questão social. Aquele que é neurodivergente, ele não é um inabilitado. Não, ele tem habilidades específicas. Mas, como ele incomoda a sociedade exclui. Você vai numa tribo, de novo, que não tem contato com a cultura judaica cristã, você vai encontrar pessoas com características de psicótico, que seria psicótico na nossa civilização. Você vai encontrar pessoas que são eleitas para serem o pajé da turma, o curandeiro da turma. Por quê? Porque essa pessoa conversa com a natureza, com o espaço, com as árvores, etc, etc. Ele é incluído a partir das suas características. Ou não, Tabaco? Então, eu acredito que existe uma guerra espiritual e que existe uma usina de ideias. Cada um de nós tem uma realidade mental, assim, o conceito coletivo parece que vai alimentando e cria um círculo à nossa volta. E os nossos pensamentos ali sendo alimentados por esse inconsciente coletivo. Quer dizer, esse negócio de loucura, eu acho que é obra do inconsciente coletivo. Então, essa questão do consciente coletivo, você sabe, quem trabalha muito é Jung, né? Ele trabalha muito com essa ideia. Mas ele não trabalha com essa ideia sua, que possam existir times diferentes. Ele trabalha com a ideia de que existe um consciente coletivo e que, através desse consciente coletivo, não as ideias propriamente ditas, mas as formulações fiquem circulando. E aí a gente
O Jung, ele criou aquela ideia dos arquétipos, né? Daí eu descobri que ele conversava com os arquétipos. E quer dizer, hoje em dia eu dou um remedinho para ele, com certeza. Sim, se você for um centro espírita, você vai dar remédio para todos. Né? Hã? Se você for um psiquiatra entrar num centro espírita, vai ser dado remédio para todos que estiverem ali dentro. Né? Então, a questão não é essa. A questão é assim, que eu estou, da nossa conversa aqui, né, é o seguinte: o Jung não trabalhava com a ideia de que existisse qualquer disputa. Ele trabalhava com a ideia da sintonização. Não eram ideias propriamente ditas, porque as ideias elas são formatadas, né? Mas as formulações ficavam circulando. Você, em um determinado momento, você se sintonizava e aí você entrava em sintonia com aquele conceito e, a partir daí, alimentava e você produzia. Né? Então, mas sem a ideia... Eu chamo isso de usina de ideias. Então, você se sintoniza e parece que vai levando para um resultado. Por exemplo, eu tenho esse meu projeto que eu estou desenvolvendo, eu vou tendo ideias. Daí eu vou testando as ideias, não funciona, eu vou testar outra coisa. As ideias são suas. Ou é o inconsciente coletivo? Não, as ideias Tem são... certeza? Até agora, né, o que se tem mais estruturado quanto a isso é que as ideias são suas. O que circula são conhecimentos ou arquétipos, de acordo com Jung, mas eu prefiro a palavra formulações, né, conceitos, que são conceitos coletivos, ou seja, que encontram harmonia num grande número de pessoas. E, a partir daí, você sintoniza com ele. Você já tem a ideia que você não sabe como realizá-la, e aí você sintoniza com esse conceito que está disponível, ou, né, com essas formulações, que vai alimentar a tua ideia e vai facilitar a tua realização. Mas a ideia é sua, não é do consciente coletivo. O consciente coletivo ele só te fornece, vamos dizer, combustível para você botar a tua ideia em prática, entendeu? Deu para entender a diferença? Eu acho que as ideias são coletivas. Tanto é que você vê que as pessoas descobrem coisas similares em lugares diferentes do mundo. Tem aquela história dos macacos que aprenderam a lavar batata, um grupo aprendeu a lavar batata, de repente todos os grupos separados a grande distância também começaram a lavar a batata antes de comer. Aprenderam um know-how, de repente o know-how se espalha, a ideia se espalha. Sim, então. Mas a gente pode, se você quer trabalhar com esse conceito, a gente pode pegar uma coisa muito mais ampla, que foi o pensamento de Einstein, e que a astronomia acabou de confirmar que ele, Einstein, dizia que nós temos sintonias com outras partes do universo, sintonias essas que, quando a gente pensa, faz alguma coisa aqui, outra parte do universo também faz, também realiza, também copia. Né? E aí, hoje em dia, se percebe que, por exemplo, conjuntos de estrelas, né? Galáxias, separadas bilhões de anos-luz, não é separada por quilômetros, é separada por bilhões de anos-luz, respondem de uma forma gêmea. Ou seja, o que acontece em uma acontece na outra. Entendeu? Então, esse conceito que você quer trabalhar de consciente coletivo, Einstein já tinha, né? E é uma realidade.
já está começando a se fazer experiências, né, em laboratório a esse respeito. Como se identificaria átomos, né, que têm. Vou dizer para você, vou usar essa palavra, irmandade. Entendeu? Então, esse conceito que você traz é um conceito real, não é um conceito fictício, nem é um conceito seu. A minha esperança é que esse inconsciente coletivo, que o universo esteja trabalhando para um futuro melhor para todo mundo. Eu espero isso. Eu acho que sim. Você vê que as coisas melhoram. Há 200 anos, o pessoal escravizava, podia por corrente sentar o chicote. Agora tem gente que tenta, mas não pode. Tem lei que diz que não pode. Quer dizer, melhorou. Mas aí repara o seguinte, Tabaco, porque essa é, vamos dizer assim, a beleza da humanidade, a beleza do cosmos. Né? Apesar de uma galáxia estar separada bilhões de anos-luz da outra, e quando uma atua, a outra responde, atua também, elas têm particularidades, Tabaco. Elas não são exatamente iguais. Isso quer dizer o seguinte: cada um de nós humanos é único. E aí cada um de nós vai receber o que seria aquela inspiração, e daquela inspiração vai produzir uma coisa. Vou te dar um exemplo bem pueril, né, para você ver o que eu entendo disso. Suponhamos que eu e uma outra pessoa lá na China recebêssemos simultaneamente o impulso de fazer um bolo. Nós dois vamos fazer um bolo, mas ele vai fazer um bolo de arroz e eu vou fazer de farinha de trigo. Entendeu? Não é o mesmo. Seria a história dos egos, né? Cada um de nós tem um ego, tem uma alma. Agora, eu também estou vendo muita história da mônada. Você já ouviu falar? E do Nirvana, que é a volta para a fonte, para o todo. Você acha disso? Então, exatamente isso que nós estamos conversando, Tabaco. Mas quando você diz que a ideia é do consciente coletivo, você acaba com a individualização. Você transforma. Quando você diz que as ideias são do consciente coletivo, você acaba com a possibilidade de sermos únicos. Porque se as ideias são do consciente coletivo, o que nos diferencia é o quê? Não, a gente tem uma individualidade, tem uma autonomia, tem um livre-arbítrio, temos um ego. E nós somos um time. Aliás, somos um conjunto de células. Quer dizer, cada um de nós é um time. Além desse time, podemos fazer análise combinatória com todos os seres vivos e gerar infinitos times. E os times estão trabalhando, alguns times estão trabalhando para o egoísmo deles, outros times estão trabalhando para o bem-estar comum. Olha lá, vou retomar a pergunta para você, porque você é um cara muito inteligente e você gosta de fazer. Né? Então, vamos lá. O que eu estava falando é o seguinte: ideia são coisas que você vai pegar um conceito e transformar esse conceito em realidade. E, a partir daí, existe exatamente nesse processo que eu me manifesto enquanto pessoa. Porque eu vou transformar um conceito que, vamos lá, é um bolo, né? Vou pegar minha farinha de trigo e vou fazer meu bolo de chocolate. Essa é a minha ideia. Quando você atribui a ideia ao consciente coletivo, você acabou com a individualização. Por isso que eu falo com você que a ideia é individual, o conceito é coletivo. Entendeu? Deu para você entender agora? Então, é justamente a atuação do ego, das crenças que ele carrega, tal, daí o livre-arbítrio. Agora, a ideia de voltar para um todo, eu não sei.
Eu nunca tentei, eu nunca, conscientemente, nunca voltei para o todo, né? Seria interessante poder ir e voltar, quando quisesse retornar ao ego, retornar à alma daquele ego. Então, Tabacov, de novo, né? Vamos lá. Vou pegar de novo partindo, porque essa conversa vai de encontro exatamente ao tema de hoje, né? Por incrível que isso possa parecer. Porque a partir disso é que a gente vai pensar na individualização e no coletivo. O que separa o coletivo do indivíduo? Porque ser parte de um coletivo não é ser igual ao restante do coletivo. É você ter um núcleo que se identifica com aquele coletivo. Então, ser parte de um coletivo que quer preservar a natureza não é fazer tudo igual. Não. Eu quero preservar a natureza cuidando do mar. O outro quer preservar a natureza cuidando da floresta. E aí a gente se junta. É o que a gente conversava antes de começar a gravação. Eu falava com o Alexandre, essa coisa de nós podemos nos admitir como parte e pensar que somos só uma parte, mas podemos, ao mesmo tempo, criar alianças para fazer o todo. E aí, sim, nesse todo, você ir buscando o que faz. Você pega, por exemplo, em termos de animais, né? Não sei se vocês sabem, o polvo é um animal que ele tem um cérebro distinto para cada uma das 8 pernas. É exatamente isso. Ele tem um cérebro central e depois tem 8 subcérebros que agem independentemente. Por isso que ele consegue provocar movimentos absolutamente independentes em cada uma de suas pernas. Entendeu? Não, não, você está sem som, Tabacô. Você está sem som. Eu tenho só 2 braços, mas eu também consigo mexer de forma diferente. Enquanto um está fazendo assim, outro está fazendo assado. Não é disso que estamos falando, Tabacô. Não, não é disso. São E é um cérebro só. Não precisa de vários cérebros. Inclusive, o cérebro do povo deve estar interligado e deve conseguir atuar como um cérebro, uma coisa só. Inclusive, segundo Miguel Nicoleles, a gente que está em grupo aqui pensando, a gente acaba sendo um cérebro só, nós 3. A gente está fazendo uma internet. Chama-se consciente coletivo. O Jung chama, o Nicolette chama de Brainet. Isso mesmo, exatamente isso. Mas lembra que, se trabalhar dentro do conceito de Nicolette e Ortex, a gente não perde a individualidade. Né? Constituir um Brainet não quer dizer que nós nos anulamos. Não. Não sei. Tem alguns times que parece que o pessoal vira meio zumbi mesmo. Você vê que os bolsonaristas acham que a Terra é plana. Quer dizer, os caras ficam meio completamente alienados. Isso não quer dizer que todos os bolsonaristas torcem para o time do Flamengo. Eles coincidem em achar que a Terra é plana, mas não torcem para o time do Flamengo. Entendeu? Essa é a diferença. Essa é a enorme diferença. Então, e é isso que marca a individualização e a possibilidade de acolhimento um ao outro. Quando a gente percebe que existe algo que nos identifica, assim como tem algo que nos diferencia, e a partir daí a gente consegue estabelecer uma relação que nos une pela identidade, porém a diferença a gente entende que ela serve de aprendizado e não de
marcação de impossibilidade de convívio. O que acontece é que determinados times, né, eles têm tanto medo que eles não têm capacidade de se relacionar efetivamente com o outro, porque senão eles não conseguem sustentar a liberdade deles. Então, voltando a esse exemplo que a gente usava, desses dois grupos de pessoas que divergem absolutamente das normas sociais, né? Que são os usuários compulsivos de drogas e os neurodivergentes, nós estamos falando de dois grupos de pessoas que têm como similaridade a divergência da norma social. Divergem frontalmente. E tem como diferença a reação deles a essa dificuldade. Um procura droga, o outro a doença. Vou dar um outro exemplo de um outro paciente. Travou. Será que eu preciso fechar o vídeo para a sua internet não sobrecarregar? Não tem problema. Eu não estou tendo nenhum problema. Estou te escutando perfeitamente. Uma coisa que você falou. Oi? Eu cortou a internet e não deu para ouvir o que você falou. Que pena. Olha só, vamos lá. Esses dois grupos de pessoas, né, os neurodivergentes e os adictos, eles têm em comum o fato de divergirem frontalmente da norma social. Só que um deles procura algo que os atenda, que os esconda, né? Seja droga, seja bebida alcoólica, seja comida, alguma adição. E outro deles procura doença. Eu vou dar um exemplo para você, Tabacomo, muito interessante a esse respeito. Eu tinha um paciente que, quando ele me procurou, ele já era um homem da nossa idade, mais ou menos, tinha entre 60 e 70 anos, e ele começou a tomar remédio antidepressivo ainda pré-adolescente. Ou seja, ele não se conhecia na vida sem tomar remédio antidepressivo, desde a pré-adolescente até a idade entre 60 e 70 anos, ele sempre tomou antidepressivo sem intervalo. Né? Naquele momento, ele tomava 5 medicamentos para saúde mental, para atuação na saúde mental. Bem, eu fiz uma proposta a ele e nós tivemos uma reunião, uma sessão, onde estava eu, ele e o psiquiatra dele. E eu e o psiquiatra, nos entendemos muito bem. E partimos, né, estabelecemos uma forma de cuidar a esse paciente, que era o seguinte: né? A gente ia ter uma reunião coletiva, nós três, de 3 em 3 meses. E, durante esse período, a gente ia começar a reduzir os medicamentos. E, à medida que o paciente, da reação do paciente, a gente reduziria mais ou não. Né? E aí foi feito isso. A gente reduzia o medicamento e aí esperava 3 meses. Nessa nova reunião, a gente fazia uma nova avaliação com o paciente e o psiquiatra. E aí reduzia ou não novamente. Eu sei que, afinal acho que não me lembro direito, mas em torno de 3 anos, né, ele tinha só um medicamento, tabaco, e estava começando a reduzir esse último medicamento. E terapia semanal? Terapia 2 vezes por semana. 2 vezes? Ele estava reduzindo esse último medicamento até que ele teve uma explosão e falou que não queria, de forma alguma, reduzir este último medicamento.
Quem não sabia viver e não queria aprender a viver sem medicamento, porque esse mundo real, para ele, era insuportável. Ele não queria mais. Ele interrompeu a terapia comigo, interrompeu a terapia com o psiquiatra dele, trocou de psiquiatra e começou com outro psiquiatra com os 5 medicamentos. Entendeu? Ele não Acaso é um caso. Não, não. É um caso muito comum. Ele começou o tratamento com outro psiquiatra, tomando os mesmos 5 medicamentos, que ele tinha de sobra em casa. Eu vim saber disso porque o novo psiquiatra ético entrou em contato com o psiquiatra anterior e aí o psiquiatra anterior narrou para ele o que estava acontecendo. E esse psiquiatra anterior me procurou, sem saber o que fazer. E eu falei para o psiquiatra que eu achava que o que tinha que fazer era respeitar ele, a autonomia dele. Se ele, em algum momento, quisesse retomar o tratamento com a gente, que ele podia procurar a gente, pronto. Né? O que ele nunca procurou. Entendeu? Então, é isso. Assim, tem pessoas que querem estar doentes e se manifestam através da doença, se relacionam através da doença e não querem interromper de forma alguma. Já tive vários pacientes assim, vários, que não querem deixar de estar doentes, não suportam a vida. Sejam porque doentes, eles recebem, inclusive, recursos financeiros, se estiverem saudáveis, não vão receber. Entendeu? Ou seja, essas pessoas têm um estímulo social para ficarem doentes. Eu já contei aqui a história daquele homem super rico, não lembra? Que ele cheirava, aí quando acabava o verão, surtava, aí tinha um ciclo, lembra disso? É outro cara. Não? Eu tinha um paciente que ele era o seguinte, ele era ele era filho de um dono de um banco. Né? O pai dele era banqueiro de fato, entendeu? E ele tinha a seguinte dinâmica de vida, que era o seguinte, ele ia trabalhar no banco do pai, né? Ele era filho único, então aquilo ia ser dele em algum momento. E aí começava a trabalhar no banco do pai em torno de setembro, outubro. E aí, quando ele começava a trabalhar no banco do pai, ele enfiava o pé na jaca com cocaína, com prostituta. Ele tinha um apartamento, um belíssimo apartamento, onde supostamente ele morava sozinho, mas não morava lá. Ele morava na casa dos pais, que era num bairro de luxo, uma mansão, na realidade. E aí ele dava aquelas festas no apartamento dele. E aí, quando ele chegava no final do verão, mais ou menos mês de abril, por aí assim, ele começavam os cafetões, traficantes, iam tudo bater na porta da casa do pai, cobrando dívida. E aí, coincidentemente, o homem surtava, e aí a família internava ele numa clínica de tratamento do interior de São Paulo, uma clínica carésima, onde ele ficava lá de novo até setembro, ficava 6 meses. Quando ele saía de lá, o pai já tinha pago todas as dívidas, já estava tudo resolvido, e começava outro ciclo. Bem, o primeiro acordo que eu fiz com eles, com a família como um todo, na sessão com a família, é que, a partir daquele momento, o dia que o meu paciente surtasse, ele ia ser internado no Pinel. Não ia mais para clínica alguma, né? Carece. Entendeu? E aí, um dia, eu estou em casa,
De noite, toca o telefone, era a mãe dele, desesperada, pedindo para ler a carta dele. Foi aí que eu conheci o filho estava quebrando tudo que tinha bloco, vasos japoneses, que tinha bloco. E os seguranças de braço aberto em torno dele, para não deixar ele se machucar, etc. Aí eu perguntei onde estava o pai estava no andar de cima. Quando eu chamei pelo pai, desce o pai a escada, eu olhei para o pai e falei assim: o que você quer que faça? Ele falou: olha, eu estava esperando você chegar, você pode fazer o que você achar melhor. E nisso estava a mãe e a babá dele. Embora ele fosse um homem de mais de 30 anos, ele ainda tinha a babá em casa. As duas chorando, berrando pelo nome dele, pedindo para ele se acalmar, etc. Aí eu olhei para a babá e falei assim: por favor, pega 2 lençóis lá dentro para mim. Ela trouxe os 2 lençóis. Aí eu olhei para o segurança e falei: ó, segura ele aí e a gente vai amarrar ele. Aí os 2 seguranças, que eram grandes pra caramba, seguraram ele, a gente rolou ele no lençol, jogou ele dentro do carro da família e levei ele para o Pinel. Larguei ele no Pinel. 15 dias depois, o cara estava bonzinho, estava corpo. Entendeu? 15 dias, de... 15 dias depois, ele não queria saber nada. Eu não quis mais ter surto. Só que quando ele, 15 dias depois, eu já tinha avisado o pai dele para o pai não pagar a ninguém. Nenhum traficante, nem porra nenhuma, nem cafetão, nem nada. Né? Ou seja, quando ele sai do Pinel, vai para a casa do pai, tinha fila de traficante, de cafetão para pagar, porque ele tinha dívida. Né? Aí ele teve que vender o carro dele, que era um carro de luxo, para pagar os caras. Entendeu? E eu combinei com o pai dele de não dar outro carro para ele. Ele, para trabalhar no banco do pai, ele tinha que pegar um ônibus para ir até o banco do pai e tal. Aí foi trabalhar, ganhou o salário, comprou o carro de novo. Mas, olha, esse período ele acabou rapidamente de tomar bebida alcoólica, de fazer festas. Hoje em dia, o pai dele morreu, o pai e a mãe morreram já há bastante tempo. Ele é um cara casado que vive como outro qualquer. Sem problema, não vendeu o banco, tem outro negócio, vive tranquilamente. Entendeu? Dando oportunidade, a vida ensina. Mais do que isso, não é dando oportunidade. Né? Não deixando a pessoa fugir da oportunidade. Tem muitos que não querem. Aí você. Né? É a questão da autonomia da vacina. O que as pessoas não entendem é que a autonomia tem que ser respeitada tanto na hora da festa quanto na hora do choro. Não é? Se você escolheu, sei lá, comer pimenta, você vai ficar com a boca ardendo. Pronto, está com a boca ardendo. Entendeu? É uma consequência. Procure um tratamento. Se quiser parar, você aprendeu ali que não pode comer pimenta, acabou. Mas a autonomia tem que ser respeitada em todos os sentidos. A autonomia não são só para as escolhas boas. Não. Entendeu? Rapidamente vai aprender o que é a vida. Porque a vida é isso. A realidade da vida é dura, é sofrida. Quem disse que a vida era uma mar de rosas, mentiu. Alguns é. Não, eu não conheço, não. Olha só, Caetano, o filho mais velho do Caetano, estudou na escola, na mesma turma que meu filho, na mesma escola. Aí uma vez estava uma reunião de pais, né? E a discussão é se mandava dever para casa ou não, sabe? Né? E o Caetano estava lá quietinho. E, de repente, levantou e falou assim: vocês gostam de escutar minhas músicas, né?
Mas vocês sabem quanto tempo eu levo para preparar uma música? Às vezes um ano. Eu levo, às vezes, um ano para escolher, encontrar uma única palavra que faça sentido com o restante da letra. Ou encontrar um acorde. E não é que eu leve um ano, porque eu pego, né, essa música hoje e só daqui a um ano eu digo, não, eu trabalho nela durante esse período todo. Se vocês vissem quantas músicas eu tenho inacabadas, mas é isso. Então, a vida dá trabalho, inspiração, a vida, como é que é isso? A vida é 5% de inspiração e 95% de transpiração. Você sabe disso. Alexandre sabe. As nossas pequenas conquistas na vida, o quanto requerem de luta, de esforço. Gente, quanta coisa a gente já abriu mão na vida para ser quem somos. Nós estamos agora. Fala, Alexandre. O meu microfone está aberto? Ah, agora tá. Eu nem sabia. Ô Paulo, uma vez eu fazia curso de pintura e no curso de pintura tinha uma colega médica e ela vem de uma família humilde e conversando e tal. E não sei por que eu disse para ela e lembrei agora. A vida é boa, é para quem sabe viver. Alguma coisa assim. Ou a vida é fácil para quem sabe viver. Mas a questão é que a vida também ela pode ser simples, que é os índios indígenas, né? Os indígenas isolados, tal, vivem lá na vida deles uma vida talvez simples. Por mais complexo que seja a vida, talvez a vida, a comunidade deles é uma comunidade mais simples. Enquanto a nossa comunidade se torna muito complexa. Hoje mesmo, falando com uma advogada, e ela disse, se as leis fossem respeitadas, eu não teria trabalho. E a gente está numa sociedade complexa, onde as pessoas, às vezes, buscam essa complexidade porque elas não são valorizadas nas coisas simples do dia a dia. Que estavas contando ali do rapaz ali, a situação dele, e as pessoas buscam um alívio, às vezes, para fugir dessa vida complexa, porque viver numa vida complexa é complicado. E a nossa sociedade se torna cada dia mais complicada, onde a gente, é, é, eu mesmo, situações lidando com complexidades que, puxa vida, eu não imaginava que isso existia. E hoje eu me deparo com essas complexidades. Talvez eu consiga identificar e não tenho, como se diz, e poderia ficar quieto. Ficasse quieto era a melhor coisa, talvez, que eu tivesse a fazer. Mas é assim, a gente acaba fazendo disso a nossa vida, às vezes. Busca um caminho. O, Pois é. Bem, pessoal, vamos chegando ao fim. Tabacu, quer fazer alguma colocação? Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, então. Forte abraço. valeu, boa noite. Obrigado por estar aí. Foi ótimo. Tá?